para construir o sucesso é muito suor, muita determinação, muita resiliência, muita paciência e humildade. Eu prefiro olhar as coisas positivas, né? A gente tem que sempre anotar os erros que a gente fez, ter muita disciplina em fazer o post-mortem de cada erro, mas acho que o que constrói mesmo é você trabalhar suas partes positivas, né? Suas capacidades positivas. Então, olhar o risco é parte fundamental da vida, de investimento, de relacionamento, de tudo. Você tem que administrar bem os riscos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carol Oliveira, Head de análise de fundos da plataforma da XP. E hoje eu acho que a gente está com Outliers aqui super especial, de uma pessoa que eu admiro desde os meus tempos de fundo de pensão há quase 10 anos. Eu não posso falar muito, senão vou revelar minha idade, gente. Mas queria apresentar o Flávio Menezes, que é gestor de ações, né, empresas listadas do Pátria. Flávio, é um prazer estar aqui com você. E a minha fiel escudeira virginiana, Natália Sá. Faz aniversário no mesmo dia. Faz aniversário no mesmo dia que eu. A Nath, para quem quer ser mais íntimo, né? A Carol e a Nath. Flávio, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Carol, Nath. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Flávio, Flavito, né? A gente tava brincando antes. Conta um pouco pra gente. Meu pai é Flávio, meu filho também, então... Ah, e você ficou no meio do caminho. Tem uma diferenciação. Flávio, Flavito e Flavinho. Conta um pouco pra gente como começou a sua trajetória no mundo de ações, né? E a sua carreira até aqui. Bom, meu primeiro investimento em ações foi 85 para 86. Eu comprei ações da AgroSéries. Minha família vem do campo, meu pai e meus tios, toda a minha família, e eu achava que era muito legal ter ações de uma empresa de sementes. Eu tinha acho que 15 anos. Aí veio o Plano Cruzado, ganhei um dinheirão com a ação, fiquei super feliz, depois perdi tudo. Então foi um bom aprendizado e foi como eu me apaixonei, quando eu me apaixonei com investimentos, com tentar analisar companhias e entender o mundo de negócios. Então esse foi o primeiro investimento. Eu comecei a trabalhar no mercado em 91, quando eu me formei na GV. Comecei no patrimônio, ainda não era um banco de investimentos, era uma DTVM. Não, nem isso, acho que era patrimônio e planejamento financeiro. Virou depois uma DTVM, depois um banco de investimentos. E comecei fazendo um pouco de tudo, sell side, buy side, naquela época era tudo junto, né? Análise de empresas para M&A, a gente fazia de tudo. Tudo para ganhar dinheiro e conseguir ficar de pé. 91 foi quando abriu investimento estrangeiro no Brasil. Foi, se não me engano, novembro de 91. A primeira autorização para investimento estrangeiro no Brasil foi do patrimônio. Então a gente começou a fazer research para investidores estrangeiros, começamos a fazer gestão de algumas carteiras, não tinha esse Chinese Wall de buy side e sell side que a gente tem hoje. Então foi um momento muito interessante de mercado. E desde então, acho que mais da metade da minha carreira foi no patrimônio Pátria. E tive alguns momentos em outros negócios, mas boa parte no mercado e boa parte no mesmo lugar. Muito interessante. E aí, para quem não sabe, gente, a gente gravou um episódio, né, com o Alexandre, falando do Pátria como um todo, né? Então, eu gosto de pegar um bloco aqui e separar para a gente entender a estrutura do gestor que a gente está aqui conversando, entrevistando. Então, Flávio, tenta dar um grande resumo aqui da parte de gestão de ativos listados, né? Gestão de companhias abertas na Bolsa. Qual é o tamanho dessa estratégia hoje dentro do Pátria e quantos profissionais alocados vocês têm nessa estratégia? Ela é caçulinha dentro do Pátria, né? Pequenininha ainda. A gente tem perto de 1 bilhão administrado, o Pátria tem, sei lá, 100 e tantos bilhões. O Alexandre é o nosso CEO. O Alexandre foi meu sócio em 94, quando ele entrou no patrimônio lá atrás para construir a estratégia de Private Equity, que hoje é a maior estratégia do Pátria. E a gente ainda é uma startup, de uma certa forma, né? São 7 anos e meio, quase 8 anos de pipe, por assim dizer. E a gente tem um time dedicado, são 7 pessoas, mais 2 de suporte, a Carol, que faz RI,
o Edu que faz a parte de middle e back, mas analistas, gestores, são 7 pessoas. E a gente tem todo um time do Pátria, do Private Equity, de outras áreas do Pátria, que contribuem para a estratégia na medida do necessário, e a gente tem times muito fluidos lá, então conselheiros, empresas que a gente investe, vêm de várias áreas do Pátria, ou mesmo de fora, de pessoas que a gente tem relacionamento e são próximas do Pátria. Quando a gente vai fazer um M&A, tem um time enorme no Pátria, pessoas para mandar para as empresas quando tem necessidade também, vem de várias áreas do Pátria. A gente trabalha muito em time, muito integrado com todas as áreas. Então, essa é a estrutura, uma estrutura relativamente pequena, mas com um time muito grande por trás. E como que é a filosofia de investimento dessa estrutura? Como é que uma ação, ela vira posição? A gente busca ser um investidor, mais do que um investidor passivo, né? Um investidor que compra uma ação e espera que as coisas aconteçam. A gente quer estar na posição de copiloto ou até de piloto nas empresas que a gente investe. Então a gente busca ser um investidor ativo, um investidor envolvido profundamente com a tese, com um horizonte muito longo, e tenta investir sempre em companhias com alto potencial de crescimento, em setores que demonstram resiliência, que têm algumas características que são similares com o que a gente faz e tem feito há quase 30 anos no nosso Private Equity. Então a gente fala, PIPE é quase um Private Equity em companhias listadas, né? A gente não tem o controle dessas empresas, mas a gente busca ser parte do time que toca o negócio, que alinha a estratégia, alinha a governança e muitas vezes arregaça a manga para fazer as coisas acontecerem. Flávio, assim, eu acho que eu deveria ter feito uma tecla SAP no começo, né? PIPE, numa tradução aqui, Google Translator, ele é um investimento privado em ações listadas, né, já em bolsa. Uhum. E acaba que isso se assemelha muito ao Private Equity, mas de certa forma ele comunga um pouco do mundo de gestores de ações líquidas. Então, assim, o que diferencia vocês de um Private Equity e o que diferencia vocês de um fundo de ações que não seja um PIPE? Acho que é bom também posicionar quem está ouvindo ou vendo a gente de um pouco dessas estratégias, né? Eu acho que é uma estratégia intermediária. Acho que tem muitos pontos em comuns. Não é incomum Private Equities fazerem PIPEs. A gente viu recentemente, até a DA entrou na Local Web e vários outros casos de PIPEs feitos por Private Equities. São investimentos relevantes, onde a companhia tem um alinhamento com o investidor e o investidor busca uma influência, né? E muitos gestores de ações também fazem isso, né? Não é incomum. O PIPE é uma estratégia dedicada a isso. Então ela busca elementos de private equity e elementos de public equity, vai por assim dizer, e sintetiza isso como uma estratégia híbrida, né? Onde a gente tem o objetivo de investimento, o horizonte de investimento parecido com o private equity, a busca de influência, a busca de trabalhar como um empreendedor, como um sócio de um empreendedor e não como um acionista passivo, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas vantagens que a gente encontra em companhias abertas que não tem no private equity, que se beneficiar da própria volatilidade do mercado para comprar e vender as posições. A gente tem uma governança muito maior nas companhias abertas, que a gente tem que construir nas companhias de private equity. A gente tem uma proteção maior para o minoritário, que permite a gente ter a confiança de ser um minoritário relevante e não ter que buscar o controle de uma companhia para poder influenciar. A liquidez, né? Tem a liquidez, justamente. E tem também a própria psicologia de mercado, que faz com que muitas vezes, e acho que a gente está num ambiente desses, ativos líquidos negociem a valores ou valuations abaixo de ativos privados, o que é muito raro de acontecer, mas acontece nesses momentos extremos de mercado. Então acho que ele combina coisas muito boas do private equity, coisas muito boas do mercado de public equities, tentando sintetizar numa estratégia que consegue um resultado potencialmente superior a de investimento passivo em ações e, ao mesmo tempo, oferecendo uma liquidez maior do que um private equity oferece, né? E você falou bastante, né, de influenciar nessas companhias, né, que vocês investem.
que você acha que são os principais skills de vocês exatamente nesse ponto? O Pátria tem um histórico de consolidações de mercado, né? A gente fez várias companhias que a gente começou pequenininho e através de crescimento orgânico e inorgânico, aquisições e consolidações, a gente criou líderes de mercado, né? Tem histórias muito interessantes em companhias privadas do Pátria, a Anhanguera, a própria Smart Fit. E também já temos histórias muito bacanas, já de longo prazo em pipe, né? A gente recentemente fundiu a Unidas com a Localiza. Começou lá atrás como um investimento nosso na Locamérica. Foram acho que mais de 12 ou 13 aquisições ao longo de quase 8 anos de investimento, que culminou com uma fusão com a Localiza. Então, esse é um fator muito presente nas teses do Pátria, sejam privadas, sejam públicas. Acho que um outro fator é buscar setores que sejam resilientes, que tenham o mínimo possível de influência macro, e onde a influência da gestão, do empreendedor, do próprio business, né, da dinâmica do negócio, seja preponderante à influência do ambiente de negócios ou econômico ou político. Lógico que nenhum negócio é uma ilha, mas o quanto mais o negócio depender das suas próprias pernas, da sua competitividade, da qualidade da gestão e da própria perspectiva de crescimento do setor e da própria empresa, isso nos interessa muito mais do que um negócio que tenha uma dependência muito grande de crescimento econômico ou do próprio macro, né, do ambiente macro. Então, acho que essas são duas características muito importantes que a gente busca. Mas, em primeiro lugar, é a parceria com o empreendedor. Isso é o que domina tudo, é gente. Quem toca o negócio, quem fundou, quem toca. Ou se não tiver um empreendedor, porque é uma companhia que não tem dono, pelo menos quem são os acionistas de referência, quanto que a gestão está comprometida e pensando como sócio, e como é que isso se alinha, né? Como é que a gestão, o conselho, os órgãos estratégicos da empresa e os acionistas se alinham para criar um negócio que tenha a capacidade de crescer e se perenizar e se tornar cada vez mais competitivo e dar melhor retorno para o acionista. São os pontos que a gente olha muito, muito a fundo e busca preservar e melhorar ao longo do tempo. Flávio, uma dúvida. Eu acho que vocês têm esse DNA, né, do que eu chamo de criar plataformas, né? Uhum. Então você citou agora está na moda, né, essa palavra plataforma. Exatamente. Mas vocês também têm um DNA muito específico de indicar pessoas para conselho e até deslocar membros do time de investimento do Pátria para as companhias investidas. Isso acontece no Pipe? Muito. É uma parte, eu diria, é a base do nosso trabalho, né? Em companhias de capital fechado, nosso private equity, frequentemente a gente manda a gente para conselho e manda a gente para gestão. Isso acontece menos no Pipe porque a maioria das empresas abertas já tem uma gestão muito bem estruturada, mas a gente não foge da responsabilidade de construir e alinhar a governança, a estratégia e muitas vezes a própria implementação dessa estratégia até via indicações de gestão. Então, a gente divide o nosso portfólio em dois grupos, né? O grupo core, que a gente chama, que são essas companhias onde a gente está envolvido na gestão, na governança, via indicações para conselho, muitas vezes executivos e até pessoas até de nível até mais baixo na companhia. E a que a gente chama de satélite, são teses iniciais ainda, a gente gosta do negócio, tem uma boa perspectiva, mas ainda não entende que é um momento para um envolvimento de governança ou mesmo não desenvolveu esse relacionamento que permite esse envolvimento na gestão e na governança, mas que potencialmente podem vir a ser teses core. As teses core são 90% do nosso portfólio e 10% são as futuras core que podem ou não eventualmente graduar para esse lado do portfólio, né? E o que seriam gatilhos para mudar de uma... O gatilho é basicamente a governança, é o envolvimento na gestão do negócio, na estratégia e na gestão. Esse é o grande gatilho que separa uma core de uma satélite. E, obviamente, o tamanho do capital empregado. Quanto mais a gente conhece o negócio, mais conforto a gente tem com a tese e mais alinhamento a gente tem com os acionistas, mais perto a gente está dessa governança e, portanto, mais capital a gente fica confortável em comprometer com aquela tese.
E deixa eu te perguntar, você falou de maneira generalizada, 90% do fundo ele está alocado em teses core, mas quando você quebra, né? Quanto vocês costumam alocar em média em uma única ação dessa tese core e o que seria o capital empregado nessas teses satélite, né? Então, por exemplo, uma posição de vocês, quanto ela teria de tamanho? 10%, 15%? A gente sempre pensa no capital comprometido com a tese. Depois o mercado vai levar esse capital para algum lugar. Se a tese for bem sucedida, ela vai crescer no portfólio. Se ela for melhor sucedida que as outras, ela vai se tornar dominante. Isso é muito frequente em fundos de private equity, né? Quando a gente começa um fundo de private equity, você começa com, em média, 8 a 12 investimentos. No final do fundo, em 10 anos, 2 ou 3 teses são 70% do portfólio, que são aquelas que vão muito melhor do que as outras. Se Deus quiser, elas acabam recebendo até mais capital, porque a gente vai adicionando capital ao longo do tempo. E isso é um fator importante também da nossa estratégia de investimento, tanto em companhias privadas quanto públicas, né? Aquilo que está indo bem recebe mais capital. Aquilo que a gente talvez tenha errado ou talvez não vá tão bem, a gente ou retira capital ou não aloca mais capital ao longo do tempo e busca que as coisas mudem. Se não mudarem, eventualmente a gente abandona aquela tese e vende. É mais difícil vender uma empresa privada do que uma empresa listada, né? Então, mais um ponto a favor aqui de Pipe. Pelo menos os erros a gente consegue limitar de uma certa forma. Então, essa alocação de capital, normalmente, ela vai crescendo ao longo do tempo conforme a gente ganha a segurança. Ela pode chegar até 20% do portfólio, algo assim. Normalmente não passa disso. Então, geralmente a gente tem 6 a 8 teses core e vai ter 2 a 3 teses satélites que estão maturando para eventualmente entrar no portfólio. O que nos faz ter que gerar uma ideia a cada 2, 3 anos, o que a gente pode ser bem seletivo. E aí, como que é o dia a dia, o monitoramento dessas teses? É o que toma 2/3 do nosso tempo ou mais. A gente tem uma preparação grande para reuniões de conselho, para comitês, um estudo aprofundado de várias áreas do negócio e trabalha muito próximo aos executivos e outros conselheiros, muitas vezes também outros acionistas que são nossos sócios na empresa, para definir os planos estratégicos e a aplicação tática desses planos. Então é negócios, é business o tempo inteiro. A gente passa muito pouco tempo no Excel e muito tempo na fábrica. É um dos grandes diferenciais, né, de um fundo líquido. Eu acho que todo investidor deveria pensar assim, né? Deveria tentar pensar, pelo menos, como um empresário, como um empreendedor. O Excel, o que você colocar lá, sai o que você quiser também, né? Garbage in, garbage out, a gente diz. Ele é uma ferramenta. Muito investidor que se prende a um modelo para analisar uma companhia esquece do que realmente define o sucesso ou o fracasso de uma empresa, que é as pessoas, o alinhamento, a governança, a qualidade da gestão, o produto, o setor. Tudo isso é muito mais importante do que acertar o valuation e muito mais ainda do que um target price, que é talvez, acho que é provavelmente o conceito mais mal utilizado das finanças, né? Flávio, eu gosto de pegar um exemplo bem antigo, que o Pátria Pipe, quando ele começou, ele era um fundo fechado. Uhum. E com o passar dos tempos, ele virou um fundo aberto, obviamente, com uma regra de resgate mais extensa do que a média da indústria. Mas ao que você atribui essa mudança, né? Você sentiu alguma mudança na liquidez, nos mercados, que pudesse ter esse gatilho para mudar a liquidez do fundo? Na verdade, o que atribua isso? Tem alguns fatores, acho que o principal deles é o horizonte de investimento. Quando a gente montou o primeiro fundo, e a gente é uma casa de private equity, a primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer um veículo private equity para investir em companhias abertas. É uma estratégia de private equity em companhias abertas, vamos fazer um veículo igual. Só que para captar um fundo de 10, 12 anos, ia ser muito complexo, né? A ação é líquida. Fizemos um fundo de 5 anos, prorrogável por mais 2 períodos de 1 ano. E com o tempo a gente percebeu que os ciclos de investimento nas companhias do portfólio, em potenciais investimentos, não batiam com esse horizonte. Na verdade, nosso horizonte de investimento é quase eterno. Se a gente encontrar uma companhia
que possa continuar reinvestindo num retorno sobre o capital crescente ou sustentável acima do custo de capital e gere um valor relevante para o acionista. Então, a gente pensou que um fundo aberto, que não tem prazo para acabar, ia estar mais adequado ao horizonte potencial de investimento das melhores teses que a gente tem. Além disso, um fundo fechado, você tem que sincronizar entrada e saída. E os mercados não sincronizam as coisas, né? Você tem momentos em que um setor está caro, o outro está barato. A gente teve uma oportunidade de investimento no terceiro ano do fundo que a gente teve que passar, em parte porque faltava 2 anos para acabar o fundo e a gente não tinha convicção de que 2 anos seriam suficientes para extrair o valor que a gente imaginava. E foi o melhor investimento que eu não fiz na vida. Teria sido o melhor investimento da minha carreira e da história do fundo. E a gente perdeu porque estava preso numa estrutura que, naquele momento específico, estava inadequada. Fiquei curiosa, qual era? Magazine Luiza. Valendo R$1 na época, o equivalente a R$1. Foi no fundo do poço. E estava pronto, passou por comitê, mas a nossa preocupação, a empresa estava iniciando o turnaround, o Fred tinha acabado de assumir, a Magalu estava começando o trajeto de se tornar o que ela se tornou depois, mesmo depois dessa queda. Ainda é uma empresa muito forte, muito respeitada. E a gente estava no começo do processo e a gente não sabia quanto tempo ia demorar e eu não poderia fazer um investimento com horizonte de 2 anos, uma coisa que na nossa visão poderia ter sucesso, tinha uma grande chance de ter sucesso, mas poderia demorar alguns anos, né, para acontecer. Então, um fundo aberto, acho que te dá a oportunidade de ter teses em vários estágios de maturação, acho que diminui o risco do portfólio. Tem um que a gente chama de J-curve, né? No momento em que você está perdendo dinheiro naquela tese por algum tempo, até começar a consertar, arrumar as coisas. Forma de J mesmo. Não é incomum, né? Acho que todo investidor, quando compra uma ação, especialmente se ele tem uma visão de valor e de crescimento, é raro ele pegar o momento exato, né, em que a coisa está indo a favor. Frequentemente você tem que amargar um pouco de dor e testar sua convicção até que a coisa engate. E frequentemente a gente tem que trabalhar muito na companhia para que ela esteja madura para o mercado entender o valor que aquilo tem e o que está criando de valor na companhia. E aí, perguntando até... Você começou o podcast falando de setores mais defensivos. Uhum. O que são esses setores mais defensivos na sua visão? Porque agora eu vi você falando de Magalu, que é uma varejista, e você fala de setores defensivos. O que seriam esses setores defensivos? Não é defensivo, a palavra não é essa, a palavra é resiliente. Um setor resiliente é aquele setor ou aquela empresa que tem um certo componente antifrágil. Ou seja, ela não fica exposta diretamente ou totalmente exposta a uma variável macroeconômica ou política. Lógico que todo negócio tem uma exposição, mas ela tem dinâmicas próprias, seja de competitividade, de crescimento, de tecnologia, o que quer que seja, que permite você ficar menos preso a um ciclo econômico. E a própria Magalu demonstrou isso ao longo de muito tempo, onde ela conseguiu crescer muito mais do que o varejo, digitalizar os seus processos, integrar a multicanalidade de uma forma muito, muito competente e superou a própria dinâmica mais cíclica, que é o varejo de bens duráveis, né, por assim dizer. Então, é isso que a gente busca, empresas ou setores que tenham esse vento de cauda, que dependa o mínimo possível. Vou dar um exemplo contrário, uma empresa de commodities. No longo prazo, uma empresa de commodities não tem muito como desenvolver grandes vantagens competitivas. O preço é meio que dado pelo mercado, independente da capacidade dela ou não de ser mais eficiente ou mais competitiva. Ela pode trabalhar no custo e, eventualmente, ter uma margem um pouco melhor que o mercado, mas uma commodity vai ser precificada pela oferta e a demanda. E a oferta e a demanda vai depender da atividade econômica, ponto final, não tem muito o que fazer. E mesmo os melhores players acabam arbitrados pelo mercado. Então, é difícil ganhar dinheiro no longo prazo com investimento desses. E é um negócio que não necessariamente cresce ao longo prazo, cresce
pela adoção daquele produto. Vai. Acho que quando você consegue diferenciar um produto, um serviço de forma sustentável, criar uma vantagem competitiva sustentável, você tem um produto antifrágil e resiliente, uma companhia antifrágil e resiliente, mesmo que o setor demonstre alguma ciclicalidade. Falando em setores ainda, mas trazendo para o hoje, tem alguns setores que vocês estão mais otimistas, mais pessimistas, vendo melhores oportunidades? A gente tem setores que a gente gosta intrinsecamente, né? Ver ventos seculares a favor. Saúde, quase metade do portfólio do Pátria como um todo é private equity e público é saúde. Tem vento de cauda nisso, né? Envelhecimento populacional, novas tecnologias, formas de atingir o público e uma revolução acontecendo. Mas também a gente gosta de setores ligados a serviços em geral. A gente tem investimentos. O nosso maior investimento é no setor de serviços, que é mobilidade, é a Localiza hoje. Começamos com a Locamérica lá atrás, depois Unidas, agora a Localiza. A gente tem investimento em turismo e lazer. São coisas que têm um grande... se beneficiam de uma movimentação transformacional na cultura, né, das pessoas e como elas gastam dinheiro buscando mais experiências e menos bens. Então, a gente tem um grande apreço por isso. A gente gosta de uma empresa específica, num setor que muitas vezes é odiado pelo mercado, que é empreendimentos imobiliários, né, com a incorporação imobiliária, que a Tenda, que é uma empresa de baixa renda, sofreu bastante com um aumento de custo recentemente, mas tem um propósito de uma certa forma, revolucionar a construção de baixa renda, de moradias de baixa renda no Brasil, aplicando tecnologias industriais e ganhando produtividade num setor que está estável em produtividade há mais de 100 anos. Então, onde você consegue criar uma vantagem competitiva, a gente pode ter interesse em investir. A gente tem olhado bastante empresas de tecnologia recentemente, ainda não fizemos nenhum investimento na área, mas tem olhado bastante coisa. E tem algum motivo por ser agora? Primeiro porque poucas eram disponíveis no mercado. As que tinham eram empresas maiores e mais, assim, em nichos, em mercados mainstream de tecnologia já bastante estabelecidos. E teve uma onda muito grande de empresas que ou são tech-enabled, ou são tech-enablers, ou são pure tech, por assim dizer. E um setor que sofreu demais, tem boas oportunidades em termos de valor, a gente está buscando oportunidades em termos de qualidade de gestão e de potencial de crescimento. Possivelmente faríamos algum investimento aí no futuro. Temos feito também em private equity alguns investimentos nessa área. Mas aí quando a gente pensa em tecnologia, eu gosto desse setor porque eu acho que dá para dar um exemplo bom até da geografia que vocês atuam. Tecnologia, quando você pensa em investir, seria Brasil, mercado local. Exatamente. A gente não vemos uma vantagem competitiva, pelo menos com o nosso conhecimento e círculo de competência de investir em outros mercados. Até poderíamos eventualmente desenvolver, mas hoje a gente não se sente competente o suficiente para competir com gestores incríveis lá que têm anos de janela a mais do que a gente. Uma coisa legal também, Flávia, é que você falou de pipe, que em poucas oportunidades na vida, né, existe esse desconto das empresas, de retorno das empresas listadas vis-à-vis as empresas fechadas, né? Então tem casos de investimento, teses, que estão mais descontadas do que os casos ilíquidos. Você tem algum exemplo para citar que você esteja vendo que está nesse... Eu não posso falar exemplos específicos, até porque se a gente está olhando alguma coisa é confidencial, mas... próprios investimentos que estão sendo feitos em companhias públicas agora, abertas, né? Há valuations mais baixos do que eram padrão em companhias de capital fechado. Private Equity usa muito a métrica de EV/EBITDA. Não é uma métrica que eu sou apaixonado, mas é uma métrica meio que padrão em muitos Private Equities, e muita gente de mercado usa esses ratios, né, por assim dizer. E você compara negócios saindo privadamente e negócios saindo publicamente, a valuation de companhias abertas tem um desconto razoável hoje.
e mesmo em tecnologia. Você vê rounds de companhias em startups, em rounds mais avançados de aceleração de crescimento, a valuations muito mais altos do que companhias mais avançadas que estão listadas. Então, realmente, algumas coisas não fazem muito sentido hoje. Boas oportunidades pela frente. Falar um pouco de passado, então, pra gente não falar de presente. Você poderia contar um caso pra gente, assim? Então, olha, essa ação, teve toda essa... A gente entrou na empresa, fez modificações X, Y, Z e maturou, assim, que seria uma tese modelo pra você. A mais madura é a própria Localiza hoje, né? A gente começou lá na Locamérica, lá atrás. São quase 8 anos de parceria, sociedade mesmo, com o Luiz Fernando, com o Sérgio, depois o Dirley e vários outros, agora junto com a Localiza. Eu digo que é uma tese quase completa. Primeiro, a gente não faz nada sozinho, né? Quem faz é o empreendedor, a gente ajuda. O dono da bola é ele. É um respeito enorme que a gente tem pelos empreendedores, porque são eles que ralaram para chegar onde chegaram. E no que a gente puder ajudar, pouca gente conhece o mercado onde eles atuam como eles mesmos. Mas a gente pode ajudar em muita coisa. E lá a gente ajudou em muito. A gente fez de tudo lá dentro. Desde indicar uma pessoa para o conselho que foi super importante ao longo desse período todo, o Eduardo Wurzmann. Depois se tornou presidente do conselho. A gente participou e participa, né, até a fusão agora como observer do conselho, em comitês, e mandamos gente, indicamos o diretor financeiro, indicamos gerente de planejamento, RI, a gente participou de tudo lá. Fizemos trabalhos de go-to-market, reestruturação de área comercial, tudo em conjunto, lógico, com sócios e com os executivos. Então foi um trabalho profundo, 2 anos dentro da companhia, depois mais alguns anos de M&As, negociando, ajudando a negociar M&As. Eu mesmo fui pessoalmente para Portugal negociar com a SAG, que era dona da Unidas, depois para St. Louis, negociar com a Enterprise, que era o sócio da Unidas. Então a gente realmente participa ativamente, junto como sócio mesmo do negócio. E foi até agora tem sido uma tese modelo e um grande sucesso, a melhor tese que a gente teve desde o início do fundo. E aí, pensando nesse tipo de tese, e até pegando um gancho no que você falou, de 2 a 3 anos a gente muda uma posição. O que é o turnover? Você também falou, poxa, no começo, a parte boa de ser uma empresa listada é que a gente pode entrar em eventuais momentos de sell-off, né? Abrem oportunidades. Uhum. Então, o que é um turnover médio da carteira do Patria Pipe? A gente pode esperar um horizonte próximo a um produto ilíquido, ainda que com empresas líquidas, ou de fato existe algum giro dentro dos anos do fundo? Nosso giro é muito pequeno. A gente tem um horizonte de pelo menos 5 anos no investimento, que é até onde a gente tem alguma visibilidade maior, né? Passa de 5 anos também, aí é futurologia. Óbvio que a gente tem uma visão de longo prazo mesmo. Para os setores, a gente analisa todos os setores da economia com um horizonte de 10 anos. Tem um time de microeconomia que olha top-down nos setores. Isso vale para o private equity, vale para a infraestrutura, vale para o próprio pipe. Mas a empresa em si, a gente tem alguma previsibilidade de 5 a 7 anos para frente. A gente está sempre reavaliando isso. Você tem numa companhia aberta alguns fatores além do fundamento, o próprio preço. Então, isso tudo é levado em conta nas nossas análises contínuas do negócio. Você pode ter um negócio que está indo muito bem, tem um potencial enorme. Se o preço anda muito à frente do fundamento, o ativo tem um retorno esperado muito menor. E se esse retorno cair muito abaixo do nosso objetivo de retorno e não tiver opcionalidades suficientes ou alguma coisa que justifique, provavelmente a gente vai reduzir ou mesmo vender aquele investimento. É raro acontecer, mas pode acontecer. Então, nosso turnover é muito pequeno. Quando eu falo a cada 2, 3 anos um investimento novo, porque, em geral, a gente, com as melhores teses, a gente quer ficar 5, 10, 15 anos no portfólio. Eventualmente, vai ter teses que a gente vai errar e, se possível, sair o mais rápido possível, comprometer o mínimo de capital possível. E aí, sim, reciclar essas teses. Mas um portfólio ideal, a gente chegou em 6, 8, 10 teses que a gente vai ficar muitos anos. Todo mundo sonha, né? E a gente também tem aquela Apple, né, que você pega em 2003 e vai até hoje.
Eu acho que a maior maravilha do investimento é o retorno composto, compor capital exponencialmente. Então, se a gente conseguir compor um portfólio de companhias que tem essa capacidade de crescer e compor capital ao longo prazo, o turnover vai ser possivelmente inexistente, a não ser que o retorno esperado caia abaixo do nosso objetivo de retorno. Quando vocês estão montando uma posição, Flávio, entendo eu que você até mesmo falou, olha, as posições satélites, elas são as que a gente começa a ganhar uma convicção, conforme a gente vai ganhando essa convicção, a gente vai empregando mais capital nelas. Uhum. Todas as posições que entram no fundo, elas começam necessariamente como uma posição satélite? Nem todas, mas é frequente que aconteça. Tem casos em que a gente está estudando uma empresa há muito tempo, já conhece, já tem a convicção suficiente e não tem a oportunidade. Quando a gente tem a oportunidade, ela já está aprovada, a governança já está alinhada, ela pode ir direto para uma posição core. Aconteceu isso em 2020, por exemplo. A pandemia foi muito interessante. A gente montou algumas das posições importantes do fundo hoje durante a pandemia. E uma delas foi feita nesse momento, foi a Alper, que é a menorzinha, a caçulinha do portfólio, a menor empresa em valor de mercado e também hoje já é uma alocação um pouquinho maior, mas é pequena em relação às outras, até pelo tamanho e liquidez. E ela foi constituída num block trade, a gente negociou privadamente a compra de uma posição relevante na companhia, era quase 20% da empresa, e acabou passando pelo mercado, a gente perdeu um pedaço, ficamos com 9% da empresa, mas já tínhamos pré-negociado uma governança, o presidente do conselho é meu sócio, que aliás é o diretor de investimentos do Private Equity, está fazendo um trabalho excepcional lá, mais um outro conselheiro indicado por nós, então a gente já tinha tudo meio que pré-alinhado, surgiu a oportunidade, já foi direto para core. Tem outras que ficam como core muito tempo, podem eventualmente gravitar para uma governança. A gente tem um investimento em Centauro já uns 2 anos, pouco mais de 2 anos. E ainda não temos uma governança, ainda é um investimento satélite, gosta bastante da companhia, gosta da dinâmica de gestão e de crescimento, mas não tem um ângulo ainda de governança. Então, eventualmente, pode se tornar uma core no futuro, ou mesmo, se não se tornar, é um bom investimento, na nossa visão. E vocês já investiram em algum IPO? Não. É muito difícil investir em um IPO, na nossa visão, sim. Por alguns motivos. O principal deles é o desalinhamento entre o vendedor e o comprador. O vendedor quer maximizar o seu preço, e nós, como compradores, queremos minimizar o preço. Um IPO tem uma disputa se ele for hot, né, por assim dizer. Se tiver um negócio que todo mundo gosta, é muito bom, ele vai sair provavelmente caro e a alocação vai ser muito pequena. Então, para nós não interessa, a gente não quer entrar para ter zero qualquer coisa da companhia. O que pode eventualmente acontecer é um IPO que não deu certo e para nós é interessante. Pode acontecer um dia, não aconteceu ainda. Mas pode ter o caso de um IPO não passar e nós nos interessarmos e sermos um âncora, por exemplo. Outro problema do IPO é que as ideias chegam muito rápido, né? Você tem muito pouco tempo para analisar. E a gente analisa uma empresa por pelo menos 1 ano antes de investir. 6 meses a 1 ano. Nossa diligência é muito longa. É uma diligência de companhia privada. A gente fica convivendo com a companhia sem investir durante pelo menos 6 meses a 1 ano. E convivendo, o que eu digo, é conversando com os diretores todos da companhia, com os clientes, com os concorrentes, ex-funcionários, para entender e validar o máximo possível dos aspectos da tese e diminuir o máximo possível o risco de errar. Porque nós somos concentrados e como investidor concentrado a gente tem que ter uma convicção muito grande. Então o IPO é a antítese do que a gente está preparado para fazer. Não digo que nunca vai ocorrer, mas é muito improvável. E até você falou... Eu tô pegando vários ganchos do Flávio, gente. Vocês estão vendo que ele mesmo tá... Eu não preciso nem usar roteiro, essa é a parte boa. Você falou, poxa, às vezes um IPO ele pode não dar certo e eu entrar como âncora. Vocês têm mandato para entrar em companhias, por exemplo, em pré-IPO, companhias fechadas que estão em vias de listar, ou vocês só compram de fato companhias listadas? Hoje não temos mandato de companhia pré-IPO. A gente pode ser um âncora numa companhia, numa listagem, ainda que restrita. Pode ser uma listagem ilíquida, não tem um problema
até um certo tamanho com a liquidez. Obviamente, a gente exige um retorno muito superior para assumir o risco da baixa liquidez. Agora, empresas privadas, a gente não tem mandato para fazer no fundo PIPE. Eu gosto também a gente sempre no Outliers, a gente fala bastante dos produtos. Hoje vocês têm, né, o Pátria PIPE e o Pátria PIPE Prev, que é a versão de previdência. Existe alguma diferença nesses mandatos? Não. Em termos de processo de investimento? Mesmo mandato. Mesmo mandato, com as restrições eventuais. As regras e restrições de previdência. De previdência. Mas não, são mandatos idênticos. A gente busca ter os investimentos iguais em ambos os portfólios. Lógico que fluxos num fundo aberto podem fazer com que a carteira se diferencie no curto prazo, mas, em geral, a gente busca que seja idêntico. O mandato é o mesmo, a estratégia é a mesma, o processo é o mesmo. Acaba sendo uma vantagem investir na Previdência. Né? Com a visão, né, de 10% de alíquota para quem escolheu a tributação regressiva, né? Para quem tem uma visão de longo prazo, aliás, a Previdência em ações e no PIPE especificamente é uma ótima oportunidade, porque está alinhado com o objetivo da sua aposentadoria, no fim das contas. Eu tenho toda a minha aposentadoria, meu PGBL, VGBL inteiro no PIPE. Eu acho que é um alinhamento perfeito. Mas a razão da nossa liquidez ser um pouco mais restrita não é a liquidez dos ativos, é a maneira como a gente está envolvido com as companhias. Quando a gente se torna um acionista relevante e ativo, ou seja, a gente participa de um conselho, participa da gestão, a gente não negocia a hora que a gente quer. A gente fica restrito, impedido de negociar por períodos muito longos. Então, é importante que o passivo do fundo esteja alinhado com isso. É uma forma de você, logo na entrada, você já explicar para o cliente, né? Olha, aqui você não vai, né? Não é aquele fundo de ação que você vai comprar hoje. Que em 30 dias ou 60 dias o dinheiro pode sair fácil. Então, Até pode. A maior parte do tempo pode, em boa parte do tempo. Mas tem momentos em que alguns investimentos nossos ficam restritos por ano e meio. Você está negociando uma fusão, você está num processo estratégico importante, você não pode negociar ação, ponto. E isso pode demorar muito. Então, a própria proteção pro fundo, ter um capital estável é importante, porque você é sócio da companhia. Você não é um acionista que dispõe daquela ação hora que você quer. Tanto para quem está entrando, já saber onde está entrando, como sem dúvida. Quem tá lá dentro. E não é para todo mundo. Tem excelentes fundos de ação com liquidez de 30 dias aí. Não é uma estratégia que deva dominar o portfólio de ninguém, muito menos que seja a única forma de ganhar dinheiro. Tem N maneiras de se investir em ações ou em outros ativos. A gente tem uma que está em linha com a nossa visão e filosofia e com a nossa expertise. Pensando aqui, cara, uma curiosidade minha que eu acho que deve ser de mais gente aqui, existe muita divisão, né, do papel do gestor, né, que vai montar um portfólio, vai escolher as companhias com time de investimento, e existe também o que diz respeito à parcela de empresário, né? Porque eu acho que quando a gente está falando desse tipo de mandato, o gestor ele vira um pouco de empresário também, de entender o business da companhia, de participar ativamente das decisões da companhia. E nesse sentido, Flávio, o que é mais difícil no dia a dia de vocês? Ter esse lado mais empresário ou esse lado mais gestor? A gente é empresário, por definição. A gente é pouco gestor, tanto que a gente não mexe muito no portfólio. E as decisões são consensadas através de um comitê que trabalha junto, sócios que trabalham junto há muitos anos, todos eles com experiência de negócios. Então a gente passa a maior parte do tempo nas empresas, a gente não gasta muito tempo olhando o mercado em si, a gente olha o negócio. Então não tem muito conflito aí não, a gente se vê como business people, né? Empresários, sócios de negócios. O PIPE é uma holding de investimentos em companhias abertas. O Private Equity é uma holding de investimento em companhias de capital fechado. Mas é isso que a gente faz, não é tentar acertar o mercado ou entender ou tradear ações. Não está fora da nossa competência e do nosso mandato. Então, acho que não tem muito conflito, não é fácil escolher aqui. Boa parte do tempo é gasto nas empresas, nos negócios e muito pouco tempo na planilha ou menos ainda, né, dando ordem de compra e venda. Sim, não tenho nem Bloomberg.
Sério? Sério. Não, é um outro tipo de gestão, né? Não quero ter, não quero. Ninguém na minha área tem. A gente não olha a tela de ações. Não, porque, para pra pensar, gente, eu tinha que ter feito esse preâmbulo. Quando o Flávio fala que algumas ações ele não pode negociar, são questões regulatórias. Ele está tendo acesso a informações sensíveis enquanto não conselheiro, enfim, enquanto membro atuante do dia a dia da companhia, e por uma questão regulatória ele não pode fazer nenhum tipo de trading associado, porque pensa dele saber uma informação material de uma companhia e negociar por conta disso. E aí você não ter Bloomberg, eu acho até melhor, porque pensa que você sabe de uma informação material, você sabe que você não pode vender, o mercado interpreta mal algo que está ocorrendo e vocês não podem fazer nada. Então eu acho que também diminui a ansiedade do time, né? Não temos ansiedade nenhuma. A decisão de investimento é tomada ao longo de um processo longo, disciplinado. E toda mudança no portfólio passa por também um processo de discussão entre os sócios, entre o comitê, entre os analistas. Então é tudo muito tranquilo, muito estruturado e muito pouco, ou zero, como se diz, impetuoso, né? Não temos decisões de momento, são decisões maturadas ao longo do tempo. Então, e você tem razão, a gente não precisa ter ansiedade. Não, às só vezes... vocês ouvirem a voz do Flávio, né, gente? Que eu sou um gestor zen. Não, mais ou menos, né? Não foram fáceis os últimos 3 anos aí de pandemia, não foi nada fácil no nível das companhias, né? Mesmo as empresas mais resilientes, competitivas, bem geridas, tiveram que enfrentar grandes dificuldades temporariamente, em muitos casos, na maioria dos casos, mas não foi fácil. Teve um ano que eu tive mais de 100 reuniões de conselho, em um ano. Nossa. Em 2020. E remotas ainda, né? Isso. Tinha companhia que era reunião 2 vezes por semana. O conselho não deveria estar se reunindo 2 vezes por semana, é uma questão estratégica. Mas tinham tantas questões estratégicas para ser decididas ao longo de um ambiente complexo de pandemia que foi fora do normal. Pensando um pouco nisso, tudo que você comentou assim, às vezes conversando com um gestor, né, de ações mais líquido, ele olha a tela lá e ele vê caindo e fala, será que tem alguma coisa que eu tô vendo? Gera um questionamento, né? Não é por isso que obviamente vai comprar a vender, mas o que são umas pulgas atrás da orelha, assim? Fala assim, o que será que... A gente não tem nem que olhar a tela, porque vai que a ação sobe 30%, vai dar vontade de vender. Não, eu digo assim, no dia a dia de vocês, então pode gerar isso. Faz você se beliscar, né? Tipo, o que será que... Sobre uma tese. Será que eu deveria vender? O fundamento. Os fundamentos. A gente reavalia o portfólio trimestralmente para não ter esses vieses de curto prazo. Obviamente, se tiver uma movimentação muito relevante, muito provavelmente a gente vai saber o porquê que ela está ocorrendo, né? E se não souber também, vai tentar entender o porquê. Às vezes é um próprio fluxo, né? Um investidor grande saindo. Se for uma ação que a gente tem interesse em comprar e não tiver de posse de nenhuma informação material não pública que nos permita, que nos impeça de negociar, pode ser uma oportunidade. Então, também não somos ilha. A gente olha o portfólio e a performance, mas a gente não busca não se deixar contaminar por isso. As rotações são muito pequenas. Flávio, eu acho que a gente conseguiu entender bem os mandatos. Para quem está ouvindo você no carro, correndo, lavando louça, por que você acha que o PIPE deveria fazer parte do portfólio de um investidor de varejo? Essa é uma ótima pergunta. Tem que qualificar o que é um investidor de varejo, né? O PIPE é um investimento para investidores qualificados. E no Brasil a gente sabe que isso tem uma decisão ou uma regulamentação feita em cima do tamanho do patrimônio. Não cabe a mim discutir como é que as regras são feitas, mas eu posso comentar sobre o que eu acredito sobre um produto que é adequado ou não para um tipo de investidor. Eu acho que o investidor que queira investir num produto como o PIPE, primeiro tem que ter uma visão de muito longo prazo, porque ele está investindo em companhias. Aliás, quem investe em ações tem que ter deveria ter uma visão de longo prazo. Lógico que tem gente que acredita que pode especular no mercado. É um tipo de jogo como qualquer outro e
como em qualquer jogo, alguns podem ter mais vantagens do que outros. Mas, na média, a grande maioria perde. Então, investir em ações é se tornar sócio, né? Uma participação pequena ou média ou grande numa companhia, num negócio vivo. Acho que tem que ser interessante para quem tem essa visão de participar de negócios. Acho que a melhor maneira de construir capital e patrimônio no longo prazo é assim. Muita gente ganha dinheiro no seu trabalho, como executivo, como médico, como advogado e tudo mais. Mas como empresário, se você tem sucesso, é uma boa chance de você construir um patrimônio relevante. Sendo sócio de uma companhia também, você é um sócio de um empresário, de um empreendedor, e, portanto, você tem essa possibilidade de talvez construir uma aposentadoria maior ou compor capital, né? Crescer o seu capital de forma maior do que simplesmente dar dinheiro para o governo através de um título público. Isso posto, não dá para investir num fundo, ainda mais um fundo como o Pipe, que não tem muita liquidez, se você precisa do dinheiro para o mês seguinte, ou para daqui 1 ano, ou para daqui 2 anos. Então, para o investidor que tem essa visão de longo prazo, pode fazer sentido ter uma participação pequena do seu portfólio num investimento como o Pipe, que é concentrado, toma um risco diferente de outros fundos de ação, que são diversificados, e busca um retorno também um pouco maior do que um fundo de ações normal. Eu acho, então, que, respondida a pergunta, gente, vocês sabem, né? Eu brinco que o investidor de varejo, toda vez que eu tô falando de um investidor de varejo, eu penso logo na minha mãe, que começou a investir em fundos, lê carta de gestor, tá falando sempre de investimento, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, acho que realmente, assim, o melhor jeito de você se empreender diretamente é você, de fato, ser sócio de quem empreende. E se você tem um interesse disso, ler as cartas, quer conhecer as empresas que tem no portfólio, é uma coisa muito bacana. É uma forma bacana de se investir, você interagir com o teu gestor através das participações deles em lives, ou em cartas, ou mesmo podcasts, contando sobre as empresas que ele está investindo e por quê. É uma forma de você transmitir e conversar com o investidor. No fim, nós somos fiduciários da poupança das pessoas. É uma responsabilidade imensa, tanto com o investidor quanto com o próprio país, né? Você alocar capital de forma eficiente ajuda a melhorar o próprio mercado e o próprio país. Esse capital ir para companhias que têm maior capacidade de competitividade melhora produto, melhora preço, melhora a inflação. Tudo isso pode contribuir no longo prazo para um país melhor. Então, acho que a gente tem uma função importante nisso, e ter um investidor informado e bem sintonizado com aquilo que o gestor faz é fundamental. Acho que a gente chegou no nosso momento Marília Gabriela, né? Eu acho que vou apelidar esse bloco, assim, era bloco 4, gente, mas vai ser... É aquela dobradinha, você fala... Exatamente, pode começar, Nath. Então, vamos lá. Livro que você está lendo. Eu estou lendo um livro muito interessante, mas um livro que eu adorei foi esse aqui, Outliers. É o nome do programa e é o nome de um livro que me marcou muito, que é do Malcolm Gladwell, Outliers, que conta justamente o que pessoas de muito sucesso tiveram que fazer para chegar no sucesso, o que determina o sucesso para empresas, para pessoas, e é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Os Beatles tiveram que tocar por muitos anos em clubes pequenininhos para chegar onde eles chegaram, e só chegaram lá porque gastaram as 10 mil horas de trabalho deles muito antes de se tornar famosos. Então, acho que é uma história muito interessante de como construir o sucesso sem cortar caminho, que não existe, é muito difícil, muito raro, talvez por herança ou outras formas, mas para construir o sucesso é muito suor, muita determinação, muita resiliência, muita paciência e humildade. Foi um livro que realmente me marcou. Aliás, vários livros dele me marcaram. Tem um outro dele que eu adoro, que chama Blink. Eu não sei como é que é o nome em português, que fala sobre a intuição no processo de tomada de decisão. E também é uma coisa que se acumula depois de alguns anos. Eu estou há 30 e poucos anos investindo, então tem decisões que eu não consigo explicar. Muitas vezes você faz toda a tua diligência, tenta conhecer profundamente um negócio, uma empresa, mas no fim
você tem um sentimento ruim, tudo está alinhado, tudo parece fantástico, mas você tem um sentimento ruim e acaba não fazendo o investimento. Ou o contrário, você tem um sentimento... Eu não consigo dizer exatamente por que eu acho que isso vai ser incrível, mas tem uma coisa muito, muito importante acontecendo aqui e é difícil colocar em palavras. E isso é o que você acumula até com a experiência, né? Você começa... O teu subconsciente passa a dominar em certas situações. E é muito importante você dar ouvidos a ele quando você acumulou essa experiência, pelo menos para questionar todo aquele trabalho consciente, dedicado e super, como se diz, regrado, né? Super processual que você faz para chegar no investimento. Tem que ter um pouquinho da experiência no jogo também. Senão, você programava o computador, ele fazia por você, né? É a pulga atrás da orelha que foi sendo alimentada ali, foi bem cuidada. Mas eu tô lendo um livro muito bacana de um gestor de Denver, um gestor de ações lá de Denver. Ele é um imigrante russo que chegou nos Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês. E ele já escreveu alguns livros sobre teoria mesmo de investimentos, publicados, acho que pela Wiley. Publica muito no CFA, em revistas. Essa é a história dele mesmo, uma história mais pessoal, quase que uma autobiografia. Ele fala muito sobre a vida dele como imigrante, como ele conseguiu aprender a investir, sair de um país comunista, fugindo do país comunista, aprender o capitalismo. E ele fala muito sobre estoicismo, que é uma coisa que eu tenho me interessado bastante. E 1/3 do livro é sobre a filosofia estoica. E está me interessando demais, eu quero me aprofundar nisso, porque acho que tem um pouco a ver com o meu modo de pensar e de ser. Eu gosto muito. E qual é o nome? Chama Skin in the Game, Soul in the Game, perdão. É do Vitaly Katsenelson. Soul in the Game. Soul Vou in the anotar Game. aqui para quando eu acabar os livros que eu tô lendo. Flávia, assim, eu gosto de pensar... Eu agora tô contratando, né, um estagiário ou uma estagiária super júnior. E eu gosto de pensar assim, quais foram as lições, né, que mais te marcaram e que se chegasse uma pessoa no seu time hoje para falar assim, cara, vou trabalhar com você, qual seria a lição número 1 que você passaria para essa pessoa? Não é bem uma lição, mas acho que é uma característica que a gente tem que buscar. Eu prefiro olhar as coisas positivas, né? A gente tem que sempre anotar os erros que a gente fez, ter muita disciplina em fazer o post-mortem de cada erro. Mas acho que o que constrói mesmo é você trabalhar suas partes positivas, né? Suas capacidades positivas. Eu acho que a curiosidade é a principal delas. Para um analista jovem que está começando, se ele não for curioso, ele não vai muito longe, né? Aquele cara que quer se enfurnar na empresa, olhar a loja, se for um varejo, olhar a fábrica, se for uma empresa industrial, mas tem que estar lá fazendo as perguntas, não pode ter medo de perguntar e aprender. Acho que isso é o fundamental, é o principal que vai te levar mais longe, porque você aprende a fazer perguntas e aprende a conhecer e atingir, buscar o âmago das questões, né? E humildade também, acho que tem que ser bem humilde para saber que você não sabe nada, eu com 30 e poucos anos estou aprendendo todo dia. 30 e poucos anos de experiência, né? Aprendo com o meu time todo dia. Aliás, acho que a maior bênção que qualquer profissional pode ter um time mais inteligente do que ele, né? E que está sempre te ensinando coisas novas e dá a oportunidade para essas pessoas crescerem e te ensinarem também. Então, não pode ter medo do chefe, não pode ter medo de perguntar, tem que ser curioso mesmo, mas com muito respeito e humildade. E qual você acha que foi o maior aprendizado seu, desde que você entrou no mercado? O maior aprendizado? Teve uma história. Teve uma empresa que era importante no fundo que eu geria nos anos 90. Uma empresa bacana, 2 empreendedores incríveis lá do Sul, fazendo um negócio com tecnologia bacana, ligado ao agronegócio, ligado à indústria de alimentos. E um CFO roubou a empresa e limpou o caixa da companhia. Limpou e desapareceu. A empresa quebrou da noite pro dia. A empresa estava indo super bem, investindo, crescendo. Então tem que ter cuidado com os controles. Tem que entender profundamente os controles do negócio. Isso é viver
a gente fala, live to fight another day, né? Nunca pode arriscar aquilo que você não pode perder. Numa companhia, isso quer dizer ter os controles bem estruturados, porque de uma hora para outra você deixa de existir. Uma fraude, um escândalo de corrupção, tudo isso é fundamental. Então, olhar o risco é parte fundamental da vida, de investimento, de relacionamento, de tudo. Você tem que administrar bem os riscos. Isso me marcou muito. Eu fiquei muito avesso ao risco. Mas quebrou zero? Quebrou, zero. Virou pó. Sumiu. Nossa. A empresa quebrou, sumiu. Todo o caixa da companhia desapareceu. Uma fraude. Os anos 90 eram mais desafiadores, né? Eu acho que... Mas realmente, do dia pra noite. Lembra o Madoff? As pessoas colocavam dinheiro lá, sem fazer um mínimo de diligência, entender que aquele negócio não podia parar de pé do jeito que estava. Então tem que ser muito diligente, olhar os riscos e quando uma coisa é boa demais para ser verdade, pode realmente ser. Tem uma pergunta assim que eu gosto de fazer, que é olhando de fora, né? A gente que trabalha com finanças consegue ter uma visão, às vezes, de, eu vou investir meu dinheiro, deixa eu entender isso. Mas o investidor médio, né? Gosto de usar o exemplo do dentista, porque eu na vida, sempre que o dentista fala pra mim que eu tenho que fazer alguma coisa, eu nunca sei se eu realmente tenho que fazer e você fica naquela sensação, será ou não será? O que você acha que é o erro mais comum do investidor médio na hora que vai investir em ações ou em fundos de ações? São coisas diferentes, investir em ações e em fundos de ações, né? Eu acho que o primeiro livro que me marcou de investimentos foi o do Peter Lynch, One Up on Wall Street. Ele defende justamente a capacidade das pessoas físicas de investir em aquilo que elas conhecem, buscar o círculo de competência delas, fazer análise e fazer um bom investimento. Então, primeiro, o que não deve fazer é investir aquilo que você não conhece, ou se for investir, fazer a diligência, faz a lição de casa. As pessoas se matam para fazer diligência do carro que elas vão comprar, né? Negocia, faz lá, olha quais as características do carro e tudo mais, e às vezes elas investem no produto financeiro ou numa ação ou num gestor sem saber, só porque alguém falou, deu uma dica. Me surpreende. Muitas vezes você gosta quer comprar uma roupa, ela ficou 50% mais barata, você vai continuar gostando daquela roupa, você vai ficar feliz da vida porque tem liquidação. Um produto financeiro, uma ação, se você conhece aquilo e tem convicção, não é tão diferente assim. Você vai ficar feliz que o negócio está 50% mais barato. Mas a maioria das pessoas fica em pânico quando cai 50%, porque elas não têm a confiança e a convicção de que aquilo que elas fizeram é bom e que só ficou melhor. Então é importante conhecer o máximo que puder sobre aquilo que está investindo. Nada impede de um dentista, um médico, um estudante ser um ótimo investidor. Aliás, provavelmente vai ter médicos, dentistas e estudantes que vão ser melhores gestores do que eu ou do que vários outros gestores por aí, no círculo de competência deles. Nada impede, mas tem que fazer a lição de casa. E tem que gostar, né, do que faz, tem que gostar de investir. Eu, inclusive, coloquei a Carol aqui, RI do não Pátria, que não tá vendo a gente, num grupo do Telegram onde tem vários médicos discutindo case de investimento, que é maravilhoso. Por que eles são inteligentes? Não, super estudiosos. Eu fico pensando como é que as pessoas têm tempo. Tempo a gente super arruma, estudiosos. Né? As paixões a gente arruma. Investir é uma paixão. Eu tenho que concordar com você. Como qualquer empreendimento que você faz na sua vida, você quer fazer bem, você tem que ser apaixonado por aquilo, né? Porque altos e baixos, tem que muitas vezes ter momentos difíceis e tem que realmente gostar daquilo. Não sei se é pra todo mundo, porque pra mim é muito mais do que escolher um carro, por exemplo. Então... São complexidades diferentes, mas no fim das contas... você tem que fazer a lição de casa. Sim, não tem jeito. Para escolher um carro, muitas vezes você pega um carro micado e vai te dar um prejuízo. Eu falei do carro mais por... Sim. Não, mas eu acho esse exemplo ótimo, gente. Você vê review de um monte de coisa no YouTube, né? Escolhe um mecânico, então. Eu que conheço carro, gosto de carro, não consigo escolher bem. Felizmente, eu tenho um mecânico de confiança. Mas a maioria das pessoas é enganada frequentemente, porque não... Escolhe um bom mecânico para escolher para você.
pode ser uma boa alternativa, mas nada impede da pessoa poder investir diretamente com competência tão boa quanto os gestores. E também não quer dizer que todos os gestores vão investir muito bem. Tem uma mortalidade nisso. E a gente só vai saber daqui a muitos anos. Porque o melhor gestor pode ser uma anomalia estatística. E o excesso de confiança vai fazer com que ele seja, efetivamente, tome uma lição de humildade. Porque muita gente pode ir muito bem por muitos anos e por acaso. E nessa linha, se você pudesse, né, investir em fundo de ações que não fosse do Patria, o que seria um checklist para escolher um gestor de ações? Vamos lá. Eu fiz isso por muito tempo, né? Eu fui, no meio da minha carreira, eu fui um alocador, né? Eu fui sócio, um dos fundadores da GPS, que depois se tornou a Julius Baer. Então eu fiquei 8 anos da minha vida olhando gestores e investindo com eles. Eu olharia principalmente a aderência do gestor à sua estratégia de investimento. Como ele articula essa estratégia e se ele adere a essa estratégia ao longo do tempo. Aquele gestor que não tem estratégia ou que cisca para lá e para cá, a sombra da moda do momento, uma hora vai ser pego num contrapé e não vai saber por quê. E qualquer gestor, por melhor que seja, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos ruins na carreira, no fundo, na performance. E a resiliência dele de manter a estratégia de investimento e seguir aquilo que é o mandato dele é super importante. A maior parte dos fundos que vão muito mal ou quebram é um cara que está se aventurando fora da competência dele. E tem gestores com as mais variadas competências, então escolher. Outra é se ele tem comprometimento pessoal dele com aquilo, né? O quanto skin in the game ele tem, quanto skin e quanto soul in the game que ele tem. Acho que são das coisas mais importantes. O retorno é a última coisa que deveria se olhar. E o retorno passado, então, é o menos importante, o recente. E aí, pensando depois desse checklist, se você não investisse seus recursos, né, no Patria, em quais outros gestores você alocaria seu patrimônio? É para falar nomes, é? Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. Eu gosto que você agora já se entregou pra gente, disse que olhou gestores. Então dá pra dar uma lista boa. O Brasil tem muitos gestores bons. Eu posso falar vários, que não necessariamente eu investiria, mas tem alguns são ícones, acho que de uma certa forma são exemplos até para quem gosta de ações e de investimentos. A Dynamo, a Atmos, tem um pessoal que trabalhou comigo e que durante muito tempo foi um fundo muito grande, hoje voltaram, mas tem outras formas de investir, que a Tarpon, né, o Zeca, o Pedro, que foi da Tarpon, agora está com a gente fazendo private venture, né, growth capital na Camarupim. Acho que os gestores que estão há muito tempo aí, em geral, são bons, porque é um negócio que é bastante concorrido, né. Tem muitos, o Brasil tem bastante gestor bom, então seria injusto eu falar alguns e não falar de outros, né? E quais foram as pessoas que tiveram mais impacto na sua vida, pensando no trabalho, né? No aspecto do trabalho? Os meus sócios, que eu os conheço desde 91, né? Então é muito bacana se trabalhar com gente que se acredita, que tem a mesma visão ética de negócio que você. Então isso tem um efeito importante na tua vida, né? Mesmo quando eu voltei para o Patria, depois de muitos anos, ser recebido pelos sócios que continuavam no negócio. E isso é muito impactante, o que eu aprendo com eles. Alguns até que eu conheci depois, que se tornaram sócios depois. Meu pai teve uma influência muito forte. Apesar de ser um fazendeiro, ele conhece profundamente de história, de negócios, de política, de tudo. Um estudioso da vida, então para mim é o meu maior sounding board, a pessoa que eu mais gosto de conversar. Mesmo que ele não conheça especificamente sobre aquilo, ele tem uma capacidade lógica de questionar e de me fazer perceber onde é que eu estou perdendo alguma coisa. E as pessoas que vivem no dia a dia comigo, meus times, as pessoas que trabalham comigo, né? Me influenciam muito. É super importante você poder estar junto com uma pessoa, aprender e ensinar.
Olhando, pergunta aqui super legal da Nath, né? Olhando redes sociais, qualquer uma delas, né? Twitter, TikTok, LinkedIn, Facebook. Você segue alguém em alguma rede social que você gostaria de indicar? Ixi, eu sou uma negação nessa coisa de rede social. Eu fiquei pensando, se ele não olha Bloomberg, será que ele vai olhar? Eu abandonei as redes sociais há muito tempo. Aliás, eu nunca fui muito ativo. Porque eu não consigo arrumar tempo para isso, né? Eu prefiro ler do que... Eu gosto do Twitter, mais pela briga, pela bagunça. Então, eu sigo muita gente, assim, leio pouco, né? Passo pouco tempo nas redes sociais, então fica difícil, assim, dizer alguém. Quem eu acho que escrevia muito bacana, coisas muito legais sobre mercados e sobre filosofia é o Henrique Breda, da Alaska. Eu gosto bastante. Ele é um pouco controverso, tem ideias muito fortes, né? Mas eu acho que a cultura e a maneira como ele escreve, acho que é um trabalho muito bacana. É o que me vem à mente, assim, mais rápido. Mas tem muita gente interessante. E aqui eu vou perguntar se a gente quiser saber um pouquinho mais do Pátria, né? Vocês têm LinkedIn, tem rede social? Como é que a gente acha mais material sobre o Pipe? Buscando ali a gente o nome acredita no relacionamento humano. Então, tem a Carol... Tem o time todo de sales, tem a Ju, que trabalhava como RI, agora está sales. A gente gosta muito de conversar com as pessoas. Obviamente, a gente tem Instagram, onde frequentemente a gente fala sobre os negócios do Pátria, sobre as pessoas do Pátria. Então, dá para conhecer as pessoas através do Instagram do Pátria. Tem LinkedIn. Mas nada substitui um cafezinho lá no Pátria, conversar com a gente, entender como é que a gente pensa, como é que a gente faz. A gente vai escrever um relatório, indo a fundo no Outliers do Pátria. E aí, né, pra ajudar a dar escala. Então, a Carol fala, pelo amor de Deus, tomar café. A Carol tá rindo aqui, tá sentada aqui nos bastidores. A gente vai ajudar, sem dúvida, não substitui, né? Mas a gente tenta ajudar aqui. E, obviamente, o trabalho de educação que vocês fazem, né? Que é superior a qualquer capacidade de alcance que a gente possa vir a ter como gestor, né? O trabalho de análise e de educação mesmo, não tem palavra melhor, né? Vocês estão realmente trazendo isso para o público que tinha pouco acesso no passado e cada vez mais tem capacidade de se educar e investir melhor. Isso não tem preço. Obrigada pelo elogio, super bacana. Gente, eu sempre faço um jabá no final do programa, conteúdoxpi.com.br. A gente conta a história dos gestores, não é diferente com Pátria. A gente vai publicar um relatório, né? O time da Nath, do Rodrigo, da Clarinha. Flávio, eu queria agradecer, né? Eu conheço você de longa data, dos tempos primórdios de fundo de pensão, quando o fundo foi para as meras pessoas físicas, que nem eu. Eu fiquei super feliz, assim. Eu acho que você tem uma trajetória super interessante, diferente para os investidores. Eu acho que quando a gente pensa em mandatos e diversificação, ter um produto como o Pipe. A gente começou nossa conversa, gente, falando aqui nos bastidores, como o mercado tem criado fundos Pipe. Vocês são claramente o fundo com mais histórico na indústria. Então é super bacana ver a trajetória de vocês. Para quem quiser me seguir em redes sociais, eu sou RCO_Carolina. Nath. Natália, com th.de.sa. Então, gente, foi um prazer, Flávio, foi um prazer ter vocês aqui do Pátria mais uma vez e contar um pouco da história do Pipe. Obrigado a vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.